Comunicação e Consumo, o 1 e o 2, que tem um 2 também, o 2 não está traduzido. Eles são artigos picotados. Mas tem uma coisa também do mistério, né, do ritualizado, a maneira como essa senhora guardava os objetos da família, né, do consumo curatorial, o negócio do efeito de Derrot, que ele fala de um objeto chamar o outro e tal. Ele tem também um lado classificatório, um lado meio ritualístico no consumo. O Daniel Miller, mais uma coisa muito forte, que é trazer a ideia de sacrifício para o consumo. E eu falei de magia, né? Que coisa engraçada, por que os quatro... Aliás, eu já sei que nenhum deles se conhecia, entre si até publicarem, tá? Os quatro falando de lugares diferentes, coisas diferentes, né? Tendo tema comum, todos se aproximaram do consumo dessas coisas que estão aqui, tá? Sacrifício, troca simbólica, totemismo, magia, todos, sem saber um do outro. É como se você, ao estudar o consumo, você fosse cair no colo da sociedade do outro, daquelas coisas que são banais, cotidianas, rotineiras, numa sociedade sobre a qual já se disse tudo, só não se diz que é a sociedade de consumo, até porque não é. Mas é curioso, porque também não é uma sociedade de produção, né? Essa é uma questão crucial. É uma sociedade, como chama o Salles, depois o Pierre Classe, uma sociedade de abundância. Todo mundo tem o que quer, na hora que quer, do jeito que define, né? Do jeito que aquela cultura define. A ninguém falta nada. O estudo do Salles, que é Stone Age Economics, é o livro dele, é um estudo sobre o trabalho nas sociedades tribais. E aí ele mostra que as pessoas trabalham 3, 4 horas por dia, mais ou menos metade da tribo, e todos vivem exatamente tendo tudo o que querem, né? Claro, você não pode dizer que ele quer um iPhone, porque aí não vai ter, né? Mas também ele não quer. Só depois que ele conhece a gente, aí a encrenca é outra, tá? Mas até então, não. Né? Então, todas as etnografias feitas, que o Salles faz a revisão, nenhuma delas fala de ninguém desejar mais nada do que aquilo que já tem. Ou o desejo e o que tem são coisas absolutamente coincidentes. Então, a economia não existe, portanto, não existe produção e não existe consumo também, porque só existe um quando existe o outro. Né? Então, é engraçado que a gente, pensando no consumo da cultura contemporânea, um aproxima do delírio, outro do ritual, outro do sacrifício, outro da magia, todas coisas absolutamente cruciais, né, dos estudos que nós fizemos, outros antropólogos fizeram, sobre as culturas tribais. Não é uma coisa curiosa? Né? Aí eu fiquei pensando, da onde vem isso? Né? De que mundo essa ideia vem? Né? E me parece que, aí eu estou com o João, né? Me parece que isso só pode vir daquilo que é o centro do Magia e Capitalismo, aquilo que constitui o consumo, que é a narrativa publicitária. Uma coisa não existe sem a outra. Sem a narrativa publicitária, ninguém sabia nem o que é o quê. Tá certo? Portanto, a produção parava. Né? Aliás, essa é a ideia central, muito bem sacada, do Colin Campbell, que é mostrar que, se o Weber disse que a produção é construída pela ética protestante, porque é uma ética de trabalho, de produção, blá, 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 então constrói o capitalismo moderno, mas como se gasta, né? É a pergunta que faz o Colin Campbell. Né? E, obviamente, que se gasta por alguns motivos. Ele aponta um como central, acho que ele tem razão, que é o romantismo, tem outros. Eu diria que o fundamental que ele não fala é o consumo cultural, é o consumo da enciclopédia. Tem um livro do Robert Darnton chamado O Iluminismo como Negócio. Conhece? O Iluminismo como Negócio. Um livro difícil, aquele historiador inglês, assim, historiador inglês não é brincadeira, inglês não é brincadeira, não, mas historiador, então, é cada coisinha, entendeu? Mas é um livro fundamental, que ele mostra que a venda da enciclopédia, no século XVIII, do Derrot e do Alembert, tinha até consórcio para você comprar. Todo mundo tinha que ter. Então, uma maneira também fundamental de fazer as pessoas gastarem era a partir do consumo cultural, do piano, do teatro, da música, da enciclopédia e tal, para além da ética romântica. Tem um outro viés ali e tal. Porque isso eu estou estudando, porque o meu plano futuro é fazer uma história do consumo, né? Aproximando essa questão do sagrado e do profano. Sabia que não ia dar para nada, mas, enfim. Eu vou vir dar um curso. A gente faz uma coisa mais longa, se vocês me aturarem, tá certo? Então, é curioso que essas pessoas todas acabaram trabalhando com isso. E o que eu estava falando antes? Desculpa. Nem eu, nem lembro também. Não, estou brincando. Sim. Quem faz tudo isso, obrigadíssimo. Quem faz tudo isso, me parece que quem faz
a cabeça dos pensadores sobre o consumo irem para esses lados, que são lados ligados ao pensamento selvagem, vamos dizer assim, ao pensamento do outro, quem empurra para isso é a narrativa publicitária. No meu caso, com certeza. Nos outros eles não falam, mas eu acredito que sim. Da onde sai o daydream? Né? Se não é das narrativas publicitárias ou midiáticas em geral. Tá? Então, a ideia, que eu acho o seguinte, a narrativa publicitária é quem acaba fazendo, né? E ela é completamente mágica e tribal. Eu vou mostrar só uma última coisinha, querida, mais umazinha, tá? Que é essa historinha aqui, que é imbatível, né? Que isso me acompanha há muitos anos, né? É o Quino, que vira para o Miguelito: oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas, e aí compra uma máquina de lavar, só não é feliz se for muito idiota. Isso é uma maravilha, né? Mas o que está acontecendo com o Miguelito? Se você parar para pensar, né? O que está acontecendo com o Miguelito? O Miguelito vai na leitura antropológica da narrativa publicitária, né? Uma leitura que leva você a pensar, realmente, que isso quer. Então, isso tudo só pode ser maluco, só pode ser mágico, etc. Né? E aí, eu acho que é essa narrativa que acabou levando todo mundo a falar de alguma, vamos chamar assim, em geral, de pensamento mágico, pensamento do outro, de aproximar o consumo do pensamento do outro e das práticas da sociedade do outro, como sacrifício, como magia, como, enfim, ritual, etc. Bom, para uma última, para vocês verem a que ponto isso vai, eu vou contar uma última coisa, tira outras histórias, vou contar uma história só, que é uma história que eu escrevi no Sociedade do Sonho, mas que o curioso foi acontecer um pouquinho antes de vir para cá, que é o seguinte: essa história é a história do Papai Noel, para vocês verem do que mundo estamos falando, de como é próximo das cidades tribais, né? Eu estou escrevendo Sociedade do Sonho, que é a tese de doutorado, estou escrevendo em 87 e 88. Quando eu estou, na época, com videocassete, tem 2 minutinhos, né? Gravava tudo que era anúncio que eu via, né? No vídeo, um cassete, assim, gravando, deixava lá. E aí, um dia, eu vejo um anúncio que era a magia mais escrachada possível, né? Aquela coisa bem publicitária, que era um cara, né? Um cara que a gente vai rever daqui a pouco, brevemente a gente encontrará e conversará com ele. As crianças conversam mesmo, nós conversaremos também, que é o Papai Noel. O Papai Noel chega na frente da minha tela, eu sou um professor, na época, com 30 e poucos anos, intelectual e tal, parará, e esse cara vira-se para mim e diz assim: poxa, seria bom se chovesse no Rio, né? Coisa com a qual, evidentemente, nevasse no Rio, né? Coisa com a qual seria legal nevar no Rio, ia ficar bonito, pão de açúcar, então achei bacana a ideia. Aí ele vira, quando ele está falando comigo, entra um outro cara, que é o São Pedro, que também a gente conversa o tempo todo, encontra. Isso parece um mundo medieval, parece um mundo tribal, um mundo medieval que você andava pela rua e encontrava um anjo. Pela rua não, porque tinha pouca cidade, mas pelo campo encontrava um anjo, valquírias, fadas, as coisas passavam, pintavam. É tão louco o mundo medieval, é tão parecido, né? Que você repara o seguinte: Joana d'Arc não é uma piada, é uma moça que conversava com Jesus e fez uma guerra através de um rei. Isso não é uma brincadeira. Vocês estão pensando que a mentalidade, assim, você olhar a cultura do outro a partir dos valores do outro, quer dizer, portanto, olhar a cultura medieval com a ótica medieval, que é o que os grandes historiadores franceses fazem, é maravilhoso, porque você vê um outro universo, né? Então, você vê o peso do sagrado, do místico, do mágico nesse mundo, né? Bom, aí vem o São Pedro e o Noel, vira-se São Pedro, eles são íntimos, Pedro, né? Você, deixa chover, estou com chuva na cabeça. Nevar, não quero chuva no Rio, teve uma chuva horrível ano passado, ou no início desse ano. Deixa nevar no Rio de Janeiro. Aí ele diz assim, ele era um cara muito racional, o Pedro. Aí, apesar de santo, está no céu, mas ele é muito racional. Ele diz assim: não é possível, as condições climáticas não permitem, nós estamos... Ele começa a dar uma aula, estamos no trópico, eu tenho um anúncio, não sei se ainda tem, mas deve ter um vídeo... estamos nos trópicos, não é possível, a neve aqui nesse hemisfério não dá. Poxa, mas que pena, ficaria tão bonito. Mas não dá um jeitinho. Aí, não, é impossível, ele é duro, a razão está acima de tudo, para o Pedro e o Noel tentando seduzir o amigo. Quando, de repente, Noel, no último esforço, assim: mas pode chover, pode nevar, se for só no Rio Sul? Aí o Pedro, balança, né? O Pedro fala assim: tá bom, só no Rio Sul eu deixo. Aí todo mundo fica feliz, vem uma voz em off, dizendo assim: então está combinado, a partir de dezembro vai nevar no Rio Sul. Eu achei que isso era uma brincadeira publicitária, não vai nevar porra nenhuma e tal. Bom, estou eu no Rio Sul, no Natal, 20, 17, 16, o Rio Sul, um shopping
gigantesco, né? Na verdade, grávido, minha mulher com a barrigona, o filho vai assim, maio, barriga boa, aquelas barrigas que já dá para você passar na frente de todo mundo, sabe? Aquela que, enfim. E um do lado do outro. E a gente tinha aquela listinha indefectível do Natal que todos nós temos, né? Que você tem que dizer, presente mais baratinho, presente médio, presente caro, aquilo você vai, né? Aquele horror de todo ano. Aí a gente fazendo, ticando essas coisas, quando de repente uma série de presentes muito baratinhos tinham que ser comprados. Aí ela falou assim, tem que ser na loja americana. Eu falei, é demais para mim, porque loja americana, já o Rio Sul já estava insuportável, vocês imaginam, 17 de dezembro. A loja americana, dentro do Rio Sul, pior ainda, né? Quando, nesse momento, eu ouço, e juro a vocês que é absoluta verdade, eu não fotografei, não havia digital naquela época, nem celular, senão eu teria gravado, e gravado mesmo, fotografado. Eu ouço o seguinte, plim, plom, atenção, senhoras e senhores, conforme combinado, a partir de agora, no setor laranja, 3º piso, estará nevando. Eu falei, não, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Aí, tá bom. Eu falei, Ana, que é a minha mulher, Ana, vai que eu vou ver essa neve. Não, eu vou ver, não tem jeito, eu tenho que ver a neve. Parti lotado para ver a neve, começo a subir a escada rolante, olho para cima, tem um canhão jogando um negócio nojento, uma gosma branca, em cima. Então, assim, quando eu chego lá, tinha no mínimo uns 250 pessoas. Assim. Eu fiquei absolutamente, eu fiquei assim, estarrecido. Fiquei assim. Quando, de repente, olha a maldade, não foi de propósito. Mas eu com essa cara de absolutamente estarrecido, cara de antropólogo, diante de um ritual de canibalismo, sabe como é que é? Completamente estarrecido, quando de repente eu cruzo o olhar com o senhor, devia ter seus 60 e tantos anos na época, e o senhor estava absolutamente fazendo, ele estava assim. Quando ele cruza o olhar comigo, e o meu olhar é um olhar. Princípio de realidade, né, ô sua besta? O que você está fazendo aqui, seu ridículo? Mas não era de propósito, não foi na maldade. Eu botei o olhar, ele cruzou comigo, aí ele apontou assim, ele fez. Apontando para uma criança que estava com ele, que era um netinho. Apontando para baixo, né, ele estava em pé, eu não estou em pé aqui para fazer, ele estava em pé, apontando para baixo uma criancinha, para justificar, né, o que ele estava vivendo. Só criança e retardado faz isso. Então eu estou aqui por causa da criança. Eu não sou um retardado, não sou um índio, tá certo? Mas o que é isso, se não absoluta mágica? Aí eu falei, bom, isso aí é imbatível, isso aí, pô, tem que pôr realmente o pensamento mágico é o grande caminho, eu acho, né, para se pensar o consumo e tal. E aí, poucos dias antes de vir para cá, eu vejo isso. Por favor, põe a última. Leiam. Natal com gelo e neve no Rio. Rio Sul terá um Natal com Ares Rockefeller Center este ano. Né, vocês vão ver. Vai montar uma pista de patinação de 300 metros quadrados em seu espaço de cultura e entretenimento no piso G3. O ponto turístico nova-iorquino é inspiração para a atração. Ela será a âncora de decoração de Natal do shopping, custará 2,5 milhões, 20% a mais que no ano passado. Para reproduzir o crime do Rockefeller, as bandeiras perfiladas estarão lá. Já a estátua de Prometeu será substituída pela de Papai Noel. E o melhor, vai nevar em vários horários do dia. É uma grande produção e esperamos alta de 4% no movimento e 12% em vendas natais, diz Márcio Werner, superintendente. O espaço terá ainda cafeteria e quiosque de cupcakes. Dia 7 de janeiro, toda a decoração natalina, incluindo a nevástica, as nevásticas e a cafeteria, saem de cena. O espaço será arrebentado para as férias com áreas de verão. A patinação, contudo, fica até 13 de março, depois do Carnaval de 2011. 30 anos depois. 30 não, 20, 25. Né? Não é impressionante? Então, última coisa, juro. Isso, quer dizer, no fim como no princípio, né? Então, hoje eu tenho mais convicção ainda, talvez, do que quando eu escrevi o Magia, que a proximidade entre o sagrado e o consumo é muito grande. Tá? E a minha ideia, se eu tiver condições de fazer, é fazer um livro, né, no futuro, que seria um livro em que eu vou tentar acompanhar a tensão que existe entre razão e pensamento mágico ao longo da história, tá? Que é um trabalho difícil, mas dá para fazer, pelo menos alguns grandes traçados, é um ensaio longo, que eu vou me meter historiador, tem que ler muita coisa, virar mais telado de vida ainda.
depois mostrar como, na modernidade, a razão vai ganhando espaço paulatinamente ao longo de alguns séculos, né? Eu diria ao longo de uns 20 séculos. Ela cada vez ganha mais espaço. No mundo medieval, há uma convivência muito forte entre as duas formas de olhar o mundo, né, a partir de um lado ou do outro, né? Quando chega na modernidade, de repente, você tem uma prevalência absoluta da razão e uma sensação de que o mundo é cada vez mais laicizado, menos sacralizado, em todas as experiências que a gente tem. E aí eu fico me perguntando para onde foi esse sagrado, né? Até recentemente, se uma pessoa falasse isso é pecado, isso tinha um peso na vida de uma criança ou de um jovem. Hoje não sabe nem o que é, né? É com a sexualidade, que era toda misteriosa. Hoje você na internet vê o que você quer, do jeito que quer, todo mundo vira ginecologista, praticamente, vê dentro, né? É uma coisa absolutamente maluca, né? Então, você tem todo um mundo que se sacraliza de uma forma muito, pelo menos a nossa cultura, de uma forma muito intensa. Isso tudo tem que ser bem feito, né? Eu estou falando aqui bem a ideia que está no início. E, ao mesmo tempo, para onde vai a nossa experiência de sagrado, de mágico, né? E aí eu acho que ela vai para as nossas reflexões, o nosso pensamento e as nossas práticas de consumo. O nosso pensamento, a nossa narrativa, que é a publicitária, que é mais mágica do que nunca, e as nossas práticas, que são cada vez mais como essas. Se não forem como essas, em todo shopping você não tem dia nem noite, você tem a mesma temperatura, você sai do tempo, sai do espaço, você perde, idealmente, quem entrou numa loja da Abercrombie, né, de roupa, nos Estados Unidos, por exemplo, você não vê nada, as pessoas estão nuas na porta, semi-nuas na porta, chamando você para entrar. As lojas dizem assim, consumo agora é uma experiência, né? Essa coisa, a experiência de você sair do mundo, é como se tudo estivesse tendendo para ser uma coisa cada vez mais exótica, estranha, diferente, os cheiros, as coisas. Nós, quando falamos a mídia, eu digo mídia, quando se fala de consumo, você fala de fiéis da marca, meca do consumo, templo do consumo, e por aí vai. São várias, né? Eu tenho várias anotadas, né? São várias maneiras de falar do consumo, sempre levando para esse plano. E, do outro lado, quando você pega certas religiões, estão falando mais de consumo. Tem uma pesquisa muito boa feita sobre religiões pentecostais, que eu fiz, já está feita, né, que fala muito disso, como o consumo entrou ali dentro, como os rituais são de enriquecimento, de bens de consumo, etc. Então, eu acho que está havendo uma... É como se o consumo fosse, as experiências de consumo fossem, de alguma forma, tomando conta desse espaço mágico, sagrado, que foi tão presente na vida cotidiana de outras épocas. Essa será a ideia a ser feita no futuro. Bom, muito obrigado, desculpem ter passado do tempo. Valeu, foi um prazer estar aqui. Você botou 5 minutos a 25. 5 minutos, bom, então a gente vai ver, se o pessoal tiver perguntas, a gente passa aí que transformações você percebe no trabalho publicitário desde o cenário realizado em Magia e Capitalismo, no capítulo sobre os white collars. Parece-me que o imaginário... White collars. Colarinho branco. Tá. Parece-me que o imaginário em torno das novas tecnologias, por um lado, e a intensificação e a precariedade das condições de trabalho, por outro, vem mudando de forma como o campo publicitário pensa sua própria atividade. Gostaria de ouvir sobre esse tema. Olha, é bem possível, porque aquilo assim, tem duas coisas aí. Como é o nome dele? Vander. Duas coisas importantes, eu acho. Primeiro, o seguinte, a etnografia, aquela etnografia que eu faço no Magia, ela foi muito demorada, eu fiz estágio, então foi um negócio longo. Então, ela tende a ter uma certa permanência, entendeu, Wander? Tende. Mas, ao mesmo tempo, para o campo profissional específico da publicidade, muita coisa mudou com a internet, eu diria, né? Então, sinceramente, não sei. Na verdade, assim, se você vai... Sabe, o primeiro livro feito sobre publicidade de antropólogo no Brasil foi da Zilda Cassiano. Você conhece, ideologias publicitários, né? Hoje ela é dona de uma agência de pesquisa de mercado, famosíssima, Enfoque e tal. Bom, e a Zilda, ela ali montou ela mostra os